Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma poderosa palavra, palavra de Deus, algo que Deus falou profundamente hoje no meu coração. E eu quero aqui compartilhar com você. Prepara aí teu coração. A palavra do Senhor vai dizer, irmãs, que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue. E existem momentos que nós precisamos sempre pedir ajuda ao Espírito Santo para trazer esse texto na nossa mente, no nosso coração, para não nos esquecermos, porque senão, irmãs, frente a uma luta, a uma batalha, um grande desafio, nós temos uma tendência de olhar para pessoas, porque nós somos seres humanos, falíveis, passíveis de erros, e se nós não tomarmos cuidado, nós iremos olhar a situação pelo lado da emoção e não pelo lado da espiritualidade. Então nós precisamos sempre estar trazendo a nossa mente e no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. E o mesmo vai dizer também em um outro momento que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, falsas mentiras, Sofismas são falsas mentiras, muitas das vezes mascaradas de verdade, Tem isso também, viu? Sofismas são mentiras tão bem contadas, E quando ele fala sofisma, fala no sentido da palavra. Algo ali que parece que é, mas quando você vai ver o fundo, não é. Então, e ele vai dizer na carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. No final desse vídeo eu vou orar, viu? Revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E sem deixar, irmãs, de pedir ao Senhor que guarde o nosso coração. Guardar o nosso coração. Existem algumas portas e algumas legalidades que nós precisamos ter muita atenção e muita clareza na nossa vida, para que o inimigo ele não entre. Uma das portas é o nosso coração. Senhor, blinda o meu coração, a minha mente, a minha boca, os meus lábios, porque o coração, ele precisa estar cuidado, a sede das emoções, dos sentimentos, precisa estar cuidado e guardados em Deus, irmãs. O inimigo, alguém me pergunta assim, Marca, como que o inimigo ele entra no coração? Através de uma mágoa, de um rancor, às vezes de uma tristeza, às vezes uma raiva de alguém. Podemos até sentir raiva, mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Sentir raiva é comum, irmãs, normal. Lidamos com pessoas. Mas pecar e fazer algo contra aquela pessoa, aquela vida, aí é que é o grande desafio. E confiar que Deus é Ele quem trabalha em nós e é através de nós, diante de determinadas situações. Então, irmãs, guardar o nosso coração de mágoa, rancor. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é A Isca de Satanás, Eu vou ver até se eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição.
Esse livro me marcou, ele é um livro que de vez em quando eu releio, né? De ano em ano eu procuro reler. Esse ano ainda não reli, não. Mas ele é um livro que ele fala muito sobre isso, que o inimigo ele lança as suas iscas. E nós precisamos ter muito cuidado para não morder essas iscas. Às vezes é uma isca da ofensa, alguém te ofende, e ali você se sente ofendido e já mordeu a isca, né? Leva para o lado pessoal. Então são situações, são armadilhas que certamente ao longo da nossa peregrinação aqui na Terra, precisamos, viu, irmãs, estar muito atentos e atentas. Muito atentos e atentas. E a Bíblia vai dizer que esse é o texto, irmãs, esse aqui é o texto que eu quero ler para vocês e falar um pouco sobre isso, né, sobre esse texto que está aqui em Gênesis, capítulo 14. Eu quero ler aqui tudo, aqui, né, versículo 18, 19, 20, 21 e 22. Eu quero ler esses versículos aqui para que vocês possam inteirar e entender o sentido geral do texto e eu falar aquilo que Deus ministrou no meu coração. Então ele fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários, receba aí, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo, né? O dízimo aqui já é outra coisa, viu? O dízimo aqui já é uma outra história, que em um outro momento, se vocês quiserem, eu posso falar. Mas eu quero me ater nesse próximo versículo aqui que ele vai dizer: Então disse o rei de Sodoma. Quem é o rei de Sodoma, irmãs? É o inimigo, é o diabo, Satanás. Sodoma, você vê que aqui já existia uma cidade chamada Sodoma. E lá era cometido várias perversidades, deturpações, aberrações, inclusive de origem sexual. Essa história de homem com homem, mulher com mulher, isso não é de hoje não, irmãs. Já vinha aqui, ó, essa prática da sodomia, isso já, olha aqui, no Gênesis. Marca, quantos anos tem o livro de Gênesis, irmãs? Coloca aí 5.000 anos. O livro do Gênesis, ele é bem antigo, se bem que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, né? É o livro de Jó. Pasmem todas vocês. Na Bíblia colocaram como Gênesis por conta da origem da criação do mundo. Mas depois você pesquisa, pode pesquisar, né? Na internet aqui. Existe até uma Bíblia que essa Bíblia é muito interessante, mas eu não tenho ela não, mas eu sei que existe, né? Que eu já fui na loja e eu já tomei ciência dessa Bíblia. Mas existe uma Bíblia que ela foi escrita em ordem cronológica dos fatos, como realmente ali, né? A ordem dos livros, melhor dizendo. Ela foi escrita, ela é colocado ali os livros na forma em que eles foram produzidos. O primeiro livro foi o livro de Jó, que foi escrito, viu? Nós achamos que foi o Gênesis por conta aqui da criação do mundo. E nas Bíblias comuns, né, traz o livro de Gênesis, mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. O livro de Jó, ele tem mais ou menos essa idade de anos, 5.000 anos, 4.000 anos e meio. Mas o livro de Jó, irmãs, é curiosidade aqui, né, que eu quero aqui compartilhar. O livro de Jó, ele foi escrito em um hebraico tão arcaico, que esse hebraico ele já nem existe mais, né? Depois entrou um outro hebraico.
Mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então, irmãs, essa prática da sodomia é uma curiosidade aqui, né, pra gente, né, que é bem interessante. Essa prática, irmãs, da sodomia, ele fala aqui, ó, então disse o rei de Sodoma a Abrão, ou seja, esse rei aqui, ele simboliza o mal. Esse rei aqui, ele simboliza o próprio Satanás. O que esse rei, né? Você vê até que Laló, né? Ele vai ver as campinas de Moabe bonita e atrás daquelas campinas, né? Era Sodoma e Gomorra. Você vê que Deus destruiu a cidade por conta dessa perversão. Idolatria, né? Culto ao corpo, cultos pagãos. Então ele fala aqui, ó. E depois lá na frente, em Romanos capítulo 1, a partir do 20, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo também vai falar sobre a sodomia. Homens com homens, mulheres com mulheres, né? Então, vamos estar atentas. Então aqui ele fala aqui, ó, olha o que Deus ministrou ao meu coração. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, esse rei do mal vai falar para Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Existem umas bíblias que vai falar, dá-me as almas. É que aqui eu não estou contra a Bíblia. Deixa eu ver nessa outra Bíblia aqui, que eu estou com uma Bíblia aqui no celular. Deixa eu ver se nessa Bíblia aqui, irmãs, eu encontro essa versão que ele fala, dá-me as almas. Gênesis, deixa eu ver se eu encontro aqui essa palavra aqui, porque existem algumas Bíblias. Agora eu não sei se é na Nova Versão Internacional, mas deixa eu só tirar uma dúvida aqui, 14, 21. Vamos ver se nessa Bíblia tem aqui as almas. Tem. Aqui nessa Bíblia eu estou usando aqui uma outra versão e aqui realmente ele fala almas. Nessa Bíblia aqui, mas eu estou lendo aqui a Bíblia e estou compartilhando aqui com vocês. Nessa minha Bíblia aqui, ele fala, então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas essa Bíblia que eu li agora é a revista e atualizada. Agora, na outra Bíblia que eu tenho aqui no celular, ele fala, dá-me as almas e a fazenda fica contigo. Essa Bíblia, deixa eu até ver aqui a versão dela, irmãs. Eu não sei, de repente, como que está aí a revista e corrigida. Essa Bíblia aqui é revista e corrigida. Viu, irmãs? Essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela é a revista e corrigida. Então, ela fala das minhas almas. Olha que profundo, irmãs. E hoje eu estou encerrando aqui esse vídeo e vou orar. O próprio inimigo vai falar para Abrão, dá-me as almas às pessoas. O que o inimigo quer, e ele ainda fala assim, dá-me as almas às pessoas e os bens ficarão contigo. Mas o inimigo da nossa alma, ele não está preocupado com o carro, com o teu carro, com a tua casa, teu sapato, teu relógio Rolex, tá não. Ele, irmãs, não está preocupado com isso não. Com a tua posição na empresa que você galgou, com o teu trabalho, com o teu salário, com o teu ouro, com a tua prata, com os seus dólares, com a sua conta bancária. O inimigo não está preocupado com isso não. Nós, seres humanos, que muitas das vezes nos preocupamos com isso. Porque é natural, nós somos de carne e de osso, às vezes preocupações dia a dia, contas a pagar, compromissos para serem honrados, situações que precisam ser honradas, pagas, né, no tempo hábil, que se passar do tempo você paga os juros. Nós, seres humanos, irmãs, que muitas das vezes nos matamos de trabalhar, corremos atrás, né,
das coisas. Olha só, irmãs. Se mata de correr, de trabalhar atrás das coisas e não tem pecado nenhum nisso, viu, irmãs? Não é pecado você querer ter uma vida digna, ter as suas coisas, né? O seu carro, sua moto, sua bicicleta, sua casa no campo, na praia, um sítio, uma fazenda. Não tem pecado nenhum nisso. Mas a preocupação do inimigo não são as coisas. Não são as coisas. Então, onde estão apoiadas nossas bases? Fala para mim. O inimigo não está atrás de coisas, não. Ele quer as almas, as vidas. É isso que ele quer. As almas das pessoas, a morte eterna, a morte física que vai culminar, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ai, irmã Raquel, então a gente se preocupa sim, né? Porque existem compromissos, às vezes, né? Nós precisamos ter uma vida digna, as coisas em ordem, a vida fluindo. Mas precisamos nos atentar para isso. Alguém fez algo mal, alguém fez algo que te entristeceu, alguém que fez algo, alguém que, como é que eu posso dizer, que te lesou profundamente nas tuas emoções, no teu físico. Ore ao Senhor, faça propósitos de jejuns e orações, para Deus tirar isso do seu coração, essa raiva, e entender o que está por detrás daquilo. Porque se o inimigo consegue atingir, ter acesso ao teu coração através da mágoa, do rancor, ele sabe que são duas vidas para o inferno. Estou falando aqui rasgado para você entender. Mas quando você não se deixa contaminar, se dominar, como diz o apóstolo Paulo, por nenhuma dessas coisas, você ainda tem o poder e a capacidade de orar pelo outro, pela outra vida, porque está sendo vítima do inimigo, irmãs, você acaba tendo o acesso do que realmente está ali por detrás. Existem situações, irmãs, que Deus leva mesmo a pessoa, permite, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Mas aquela alma, irmãs, enquanto nós estivermos aqui, aquela alma precisa ser pelejada, precisamos pelejar em oração, e muitas das vezes oração de longe, para que Deus tenha misericórdia daquela alma, daquela vida, irmãs. O assunto é um pouco pesado, né, aqui, mas eu não posso ficar falando só de casa aqui, irmãs, limpeza de casa. Viu, irmãs? Esse canal aqui ele foi aberto com um propósito maior, irmãs. Viu, irmãs? Quando você olha determinados cenários, por exemplo, você olha assim, irmãs, eu já vi, irmãs. Eu li a palavra de Deus. Se você crê que é a palavra de Deus, acredita nisso aqui, irmãs. O diabo, ele quer as almas. Ele quer as vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãs. E o inimigo, ele fica assim com mais raiva de mim, porque eu ainda venho aqui no canal e ainda falo isso. Nós somos alvos, né? Porque ele não quer que eu venha aqui e fale isso. Eu vou falar, irmãs, o que Deus manda eu falar aqui nesse canal, irmãs. Então, o que ele quer, ele não está preocupado com as coisas, ele quer cada vez mais que nós venhamos a estar distraídos, correndo atrás das coisas. E não ter tempo de orar, não ter tempo de jejuar, não ter tempo de olhar para a nossa vida,
qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito, nos distrair, né? E ele tem investido pesado na distração, irmãs. Quando você olha para vídeos, procura aqui no YouTube, irmãs. Eu normalmente não gosto de vídeos, né, de uns anos para cá, vídeos de morte, assim. Mas presta bem atenção, irmãs, curiosamente, em rodovias públicas, federais, enfim. Você olha assim, às vezes, em determinados cenários, uma pessoa sofre um acidente e morre ali, um motoqueiro, um carro, uma pessoa vai atravessar a via. Olha, irmãs, eu tô gravando esse vídeo aqui, o inimigo vai se levantar, mas para cair na minha vida, porque maior é Deus. Quem me chamou foi Deus. E às vezes você olha, você fica olhando aquela cena ali, no passado eu via, mas de uns anos para cá eu não vejo mais isso não. Mas eu quero te encorajar, sabe? Eu nem sou muito de fazer isso aqui no canal, mas para trazer a reflexão, a consciência, irmãs. Existem pessoas ali que têm acidentes naquela via e o acidente é fatal. Aí você vê o diabo Satanás, aquele homem de capa preta saindo assim da estrada, porque ele já levou aquela vida, irmãs. Eu nunca, acho que nem nunca falei isso aqui no canal. Porque geralmente, eu falo aqui de outras coisas, mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus me tocou, é a alma, Ele tá de olho na alma. Ele tem raiva do ser humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha aqui, mães, vou ler mais uma vez. Então disse o rei de Sodoma, o diabo Satanás falando para Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficam contigo. Mas Abraão falou aqui, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comerem, a parte que toca aos homens de Aner, Escol, Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ele não negociou. Então você olha, às vezes, de repente, você tem um marido que fica bebendo, caindo pelas esquinas. Você tem uma pessoa, um familiar que está com essa dificuldade, um filho, uma filha. Peça a Deus para abrir os olhos do teu entendimento. É o mal que está ali atuando na vida daquela pessoa, querendo a alma, né? Querendo a alma. Você vai se posicionar em Deus para orar, clamar e pedir ao Senhor graça para que o inimigo não tome posse. Eu não sei, irmãs, se alguém vai aqui, falecer por esses dias. Eu não sei, irmãs, eu não sei. Mas precisamos falar com Deus, ter essa visão. Deus conhece, viu, irmãs? E Deus não perde para o inimigo, tá? Vou dar aqui uma palavra de encorajamento. Deus não perde para o inimigo. Às vezes, Deus não permite que aquela pessoa fique mais aqui. Mas aquela alma fica em Deus. Deus escolhe, prepara aquela alma e leva. Então, que o Senhor nos ajude, viu? Eu espero que esse vídeo venha trazer reflexão. E existem vídeos assim, viu, irmãs? Existem vídeos assim. E o inimigo não gosta que nós venhamos a falar dessa forma, porque a luta do inimigo é contra o poder da pregação da palavra de Deus. O poder da pregação da palavra, ele não quer. Assim como tem vídeos, aqui no YouTube, tem vídeos aqui no YouTube. Olha, mas o pastor pregando, aí vai um homem lá na igreja, armado, com um punhal,
para matar o pastor. Por quê? Porque o inimigo tem raiva de quem prega a palavra. E ali o pastor clamou no sangue de Jesus, aquele homem caiu ali, o anjo do Senhor amarrou aquele homem, o homem caiu ali. E vários outros exemplos, irmãs. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos desperte, né? Que o Senhor nos ajude. Então, a palavra foi pregada, vamos estar atentas. Que o Senhor nos dê o senso de entender, a clareza, o entendimento da nossa missão aqui na Terra. Vamos correr, né, atrás das coisas, porque precisamos das coisas, né, para uma vida fluir, né, uma dignidade, mas que o Senhor nos ajude a colocar as coisas nos seus devidos lugares, priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó Pai, no nome de Jesus, eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor mandou eu falar aqui nesse vídeo. Que o Senhor, Pai, venha nos dar, Senhor, o discernimento, a clareza, e que tudo está diante do Senhor. Pai, esse mundo é tenebroso, mas o Senhor é fiel. Toma a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. E o rei de Sodoma não vai levar alma nenhuma que te pertence, Senhor. Nas nossas vidas, toma o teu povo nas tuas mãos, toma a vida de cada irmã, cada irmão. E eu apresento diante do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e fica na paz.